E começa hoje o programa de renegociação de dívidas que pode beneficiar até 70 milhões de endividados com nome negativado em serviços de proteção ao crédito, como o Serasa ou o Serviço de Proteção ao Crédito. Nós vamos entender melhor esse assunto com o economista Eduardo Velho. Eduardo, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Bom, nós vimos recentemente a ministra Simone Tebet falar justamente sobre esse programa, né? O programa Desenrola. Ela falou que, mesmo que esse programa seja um programa bom, não tem como ele melhorar a vida aí do brasileiro com o aumento da taxa de juros, com a taxa de juros que nós temos aqui no Brasil. Como que você vê essa fala dela e como que esse programa ele pode auxiliar, melhorar a vida do brasileiro? Bem, hoje você tem em torno aí de 70 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, pessoas que têm dívidas e não pagam suas dívidas regularmente, então, ou seja, chamada inadimplência. Se você tem um programa de renegociação dessa dívida, que você possa realmente quitar grande parte, 90%, 80% dessa dívida, a ideia é essa. Esse é o cenário que o mercado está trabalhando, com o total da dívida que vai ser renegociada. Obviamente, você libera, né, de certa maneira, teoricamente, mais pessoas, uma quantidade de pessoas razoável para você voltar ao mercado de crédito. As pessoas começam a demandar mais crédito na frente, né? Outra coisa, as pessoas que justamente estão pagando uma parte dessas dívidas, ao zerarem suas dívidas, exatamente, elas vão gerar mais caixa, ou seja, elas vão ter mais orçamento familiar para gastar com consumo. Então, o impacto, de certa forma, ele é positivo na questão do consumo agregado. Agora, no primeiro momento, eu acho que o impacto realmente, efetivamente, é um impacto político, aí claramente era uma proposta, inclusive, do candidato Ciro Gomes, né? Mas vai haver um impacto ao longo do tempo. E também as taxas de juros ainda estão muito altas ainda, então para pegar crédito também, e os bancos também estão com risco um pouco mais elevado, ou seja, as carteiras de crédito em função da inadimplência elevada, o risco é maior. Então, eles vão ser cautelosos também na concessão de crédito também para os consumidores. A senhora acha que esse programa para incentivar o consumidor a renegociar as dívidas é um programa positivo porque é um momento excepcional, ainda há muita consequência da pandemia e até as pressões inflacionárias que foram causadas pela guerra na Ucrânia? Ou a senhora acha que um programa como esse incentiva a pessoa a contrair dívida, não pagar, achando que lá na frente vai ter um outro programa como esse? Todo o programa de incentivo, seja incentivo fiscal para empresas, incentivo para pessoas físicas, né? Você cria, de certa forma, um estímulo, que nós chamamos de economia, para que a pessoa, poxa, eu sei que vai ter na frente aí o o governo vai me ajudar na frente, eu posso me endividar novamente, posso não pagar na frente, ou pagar uma parte apenas. É que nem o refis da Receita Federal, né? Muitas empresas, de certa maneira, até pagam a primeira parcela do refis, ou a segunda parcela, e a partir do terceiro boleto, para de pagar, sabendo que vai ter uma renegociação em média de 2 anos. Então, de certa forma, você está correto, você cria aí um incentivo, de certa forma, a uma tomada de crédito. Agora, teoricamente, você vê que as pessoas não gostam de ficar com crédito, ficar com dívida. Então, eu acredito que ao longo do tempo, você tendo uma redução da taxa de juros e uma redução da inflação, você facilita um pouco também ao orçamento familiar, a você pagar essa nova dívida em, de certa forma, um pouco mais prolongada, um pouco mais enfriada. Mas, com certeza, você pode criar um estímulo incorreto ao mercado. Schelp. Eduardo, bom dia. Algumas exceções, não é, nesse programa Desenrola, quer dizer, não é qualquer tipo de dívida que as pessoas podem buscar renegociação. Você poderia explicar um pouco isso, até como um serviço para os nossos espectadores? Por exemplo, a pessoa que tem dívida imobiliária, né, parte rural, por exemplo, nessa faixa 1, né, nessa primeira faixa, eles não têm essa concessão, esse incentivo, né? Você tem aí você tem apenas uma restrição, de certa maneira, financeira, mas não agrega o crédito rural, não agrega a dívida rural, nem a dívida imobiliária.
Então, as pessoas que têm dívida, por exemplo, com pagamentos de imóveis, com credores, construtoras que financiam seus imóveis, eles aí estão ainda fora desse contexto. Então, eu acho que, na minha avaliação, é como falei no início, né? Você tem aí um programa politicamente para o governo positivo, obviamente tem impacto político, a gente não pode negar isso, positivo. Agora, o impacto econômico eu acho ainda limitado no curtíssimo prazo. Primeiro porque as taxas de juros vão cair ainda, e a economia está em rota de desaceleração suave, mas está em rota de desaceleração em função exatamente dessa elevação dos juros que aconteceu desde 2021. Segundo, o cenário internacional também ainda com a inflação elevada, também não deixa também cair tanto assim a inflação aqui em função de uma recuperação que eu vejo aí das commodities no mercado internacional, que podem elevar um pouco o preço do petróleo nos próximos meses também, uma recuperação de demanda. E a outra coisa é exatamente isso, o risco. Você hoje tem uma inadimplência em torno de 70% a 75%, quer dizer, ou seja, você tem 75 na verdade, milhões de pessoas inadimplentes. Então, é um valor, é uma quantidade razoável. Então, a carteira de crédito dos bancos não vão ser muito benevolentes, digamos assim, para conceder rapidamente o crédito para as pessoas, mesmo que elas paguem suas dívidas. O risco aumentou na economia, com certeza, então eles vão ser bem criteriosos, cautelosos. Então, é um impacto muito gradual e lento na economia, mas politicamente é positivo para o governo, com certeza. Na sequência, a pergunta de Fernando Capês. Bom dia, Eduardo. Esse programa Desenrola Brasil, ele na verdade ele não perdoa a dívida, ele renegocia, ele dá melhores condições, estende o prazo para pagamento. Essas pessoas não vão ter muita dificuldade em tomar crédito a juros baixos, porque eles estão ainda na condição de devedores, não mais inadimplentes, mas ainda devedores. Sob esse aspecto, o impacto no mercado de consumo não tende a ser muito pequeno em razão disso? Como eu falei, você tem aí um impacto muito limitado no curtíssimo prazo. A economia ainda, o professor nem caiu os juros ainda, o impacto ainda é demorado. Obviamente, as taxas de juros na ponta de crédito, na ponta longa, já estão caindo em função dessa expectativa da queda de juros, mas o nível de juros ainda são muito elevado no Brasil. E na faixa, olhando o juro futuro, juro real, ex-ante, nós chamamos, no mercado, está em torno de 5% a 6% de juro real. Então, o juro real ainda é muito elevado, você vai ter pouquíssimo impacto, realmente, dessas medidas no consumo agregado, no curtíssimo prazo, e, como você me citou, não vejo grande impacto. E também tem aquela questão que eu tenho comentado, a carteira de crédito dos bancos, né? Se você tem uma inadimplência aí onde se tem 70, 75 milhões de pessoas que são inadimplentes, segundo o boletim do Serasa Experian, final de maio, que foi divulgado em junho, você tem aí um risco muito elevado ainda de ter ainda mais inadimplente, mesmo que renegocie a dívida. Então, os juros ainda estão elevados, a renda real ainda está realmente um processo limitado ainda. Então, eu vejo pouco impacto no consumo e, mais claramente, um impacto político. Na verdade, a medida ela tem um impacto político. Acho que é um grande objetivo também que eu vejo é esse também, um impacto positivo aí para o governo, mostrando essa sua disposição de tentar renegociar a dívida das pessoas. Mas o impacto na demanda agregada é pequeno, realmente. Bom, sobre o programa Desenrola Brasil, nós conversamos com o economista Eduardo Velho. Eduardo, muito obrigada pela participação aqui hoje. Um abraço a todos. Até.